Esse foi o Primavera Sound São Paulo de 2023 para a Clave do Fá! No sábado tentei chegar o mais cedo possível num calor infernal lá em Interlagos, que de primavera não tinha nada, era o puro verão sound. Para acompanhar uma banda que eu perdi no Prima Porto lá em junho, o Off, que é basicamente um agrupamento de punk de boteco. Basicamente feito para você criar roda de chute e soco enquanto você acompanha, e essa aí tava, bom, qualquer nota. E nessa disposição do autódromo nunca antes usada em outro festival, palavras da própria T4F, saí do segundo palco principal, o Barcelona, indo em direção ao principal, o Corona, não demorava nem 5 minutos, deixando no chinelo a versão do ano passado, em que se demorava uns 10 minutos facilmente transitar entre os palcos principais. E foi exatamente o que aconteceu na minha transição para ver o Black Midi, esses despirocados britânicos maravilhosos, que numa mesma canção vão do jazz ao rock pesadão, num piscar de olhos. Entregando 50 minutos de diversão, mesmo estando um sol a pino de 37 graus sem sombra. O que convenhamos, a água de graça sendo dada por eles, outro pontaço já não estava mais fazendo efeito. Então a cerveja começou a bater quando começou o show da Metric, e olha, não sei se foi esse o motivo, eu estar breaco, mas que show delicinha e divertido de se acompanhar. Eu havia visto os canadenses em Austin em 2019, en passant e de longe, mas aqui num set direto ao ponto e curto, eu acho que valorizou o indie deles, onde eu considero o seu melhor lugar. Até aí em shows o Primavera já tava ganho, mas depois voltando pro palco principal foi a vez do The Hives. Os suecos, pela terceira vez na vida. Primeira em 9 anos, eu posso dizer tranquilamente que eles seguem sendo fenomenais na performance. Ajudados não só pelo lançamento recente do ótimo último álbum deles, que tem review aqui na Clave do Fá, como também pelo sempre incrível carisma do seu frontman, que inclusive chama Pelé. Ele é o Pelé dos frontmans da música alternativa. Não tem como. O homem é simplesmente endiabrado. Na sequência, no palco Barcelona, tivemos a performance muito divertida, das não só muito representativas, como também extremamente influentes na cena indie brasileira. Cansei de ser sexy. Com Love Fox e companhia entregando aquela nostalgia Orkut anos 2000 que dá água na boca. Sendo o único ponto negativo, o álbum auto-intitulado delas não ter sido tocado na íntegra. Pra mim ele é perfeito, maravilhoso, incrível. Tinha que ser tocado de ponta a ponta. Ao término do show delas, fui na região do Food Park, me alimentei, bebi umas coisinhas, fiz aquele pit stop maroto pra conseguir aguentar até o final do dia. Depois deu pra pegar uns 25 minutos de uma vibe gostosa que a icônica Marisa Monte tava despejando no palco principal, soltando hit atrás de hit. Fora a sensualidade desbravadora e inventiva que a Kelela tava conjurando ali no palco São Paulo, inclusive primeira vez que estava indo ver um show no terceiro palco principal do evento, com sua vibe, né, R&B de hipster. Amparo principalmente do seu ótimo último registro Raven, que tem review aqui na Clave do Fá. De volta ao palco Barcelona, acompanhei por uns 40 minutinhos os visuais lindos e incríveis que o Pet Shop Boys costuma apresentar em suas performances. Era o mesmo show que eu havia visto completo lá no Porto em junho, eles sempre em ótima forma, com hits que atravessaram gerações. Fui de volta pro palco São Paulo para acompanhar um dos shows que não ironicamente eu estava mais curioso para ver, o do meu mano santista MC Bin Laden. E ele encarou os headliners principais do evento de cabeça erguida e de igual para igual, colocando a música urbana brasileira, o funk, no topo com alta representatividade e os hits virais na ponta da língua de todo mundo que foi, seja Tá Tranquilo, Tá Favorável, Shake It Bololô ou até Controlado Gorillaz. E bom, como essa seria a terceira vez vendo Brandon Calça Apertada, João Dória, Flowers ao vivo, sendo a última, inclusive, ano passado na GP Week, que eu tava bem perto, e resolvi ficar nessa distância que vocês estão vendo aí, vendo Os Matadores de Las Vegas. E sem a presença dos membros criadores Dave Kuehne e Mark Stomer, pra mim foi um show bem padrão, dando prioridade aos hits dos primeiros álbuns. Pra mim, a grande surpresa positiva foi a presença de The Man, que eu não tinha visto em nenhum dos outros 2 shows ao vivo, enquanto que negativa foi a ausência de canções do Imploding the Mirage, que pra mim é um grande álbum lançado durante a pandemia, deveria ser mais valorizado. Importante ressaltar que, para maiores detalhes dos shows citados e da vibe que eu vivenciei no evento, você encontra indo na rede que começa com I nesse story fixado, @Clave do Fá, me sigam lá. Chegando pro segundo dia, o domingão de temperaturas um pouquinho levemente mais amenas do que o sábado, na minha mente já estava o pensamento de que a T4F havia acertado demais em trocar o Primavera Sound
para o Autódromo de Interlagos, reformado e numa configuração para 50 mil pessoas apenas. Que haviam ficado extremamente confortáveis no dia anterior, com nenhuma fila para o banheiro, quase nenhuma fila para carregar as pulseiras, e seria o caso de novo no domingo. Dia esse que eu ia gostar demais de ter chegado um pouquinho mais cedo para acompanhar dois grandes lançamentos do ano, né? Os últimos álbuns, seja do Matheus fazendo rock quanto da Sofia Chablau, fora a bandinha Just Mustard que o Robert Smith tanto ama. Mas deu pra pegar uma música do Felipe Cato mandando Gal Costa e o indie rock redondinho da Soccer Mommy, que lançou um último álbum que tem review aqui na Clave do Fá e eu gostei demais, principalmente de canções como Shotgun. Inclusive eu não queria expor a moça, mas vamos lá, ela é Claver, fã número 1 aqui do canal. Durante o show da Carly Rae Jepsen, estávamos vendo lado a lado, ela vira pra mim e fala: nossa, você não é o moço que fez uma review bastante positiva do Sometimes Forever em português? Vamos tirar uma foto. Ah, mas sai pra lá, é mentira, galera, é zoeira. Mas podia não ser, né? E por falar no show da canadense, que performance divertidíssima. Espero que ela tenha passado bastante protetor solar. Essa pele branquinha nesse sol avassalador de Interlagos não faz bem, né, pessoal? E a dobradinha Psychedelic Switch Call Me Baby. Eu não sei como eu consegui parar de dançar. Ah, lembrei. É porque no palco São Paulo tava performando a ótima banda argentina de indie rock El Matón Policía Motorizado, que é muy hermosa en vivo. Se você gosta de música em espanhol, dá um play em El Tesoro e curte aquele sotaque castelhano genial. Depois disso, fui dar um rolezinho pela primeira vez no palco eletrônico do evento TNT Club, em que o KLJ do Racionais estava fazendo um setzinho bem bacana, para depois correr para pegar um ótimo lugar na atração que literalmente era a que eu mais queria ver, pois fazia 10 anos que ele não vinha para o Brasil, a última vez no Planeta Terra que eu não fui, o Beck. E que performance do próprio e da banda absurda, vários hits que ele lançou ao longo de toda a sua carreira musical, seja Lost Cause, Dreams, uau, literalmente, uau para esse show. Ele inclusive citou que o primeiro artista que ele foi em show ao vivo quando era uma criança foi Tom Jobim, ganhando toda a plateia. E já era bem numerosa, diga-se de passagem, bem diferente do que parecia vir a ser o show solo dele no Rio de Janeiro, que ele teve que cancelar. Esse sim um flop. O Prima não, mas daqui a pouco a gente chega lá. Sendo o único ponto negativo dessa performance a falta do hit Debra. Eu queria ouvir os falsetes incríveis que ele ainda é capaz de fazer, mas tudo bem, fica pra próxima, Beckzinho. Depois disso, abri mão de vivenciar as rodas punk do Bad Religion, que eu já havia visto no Primavera Porto, lá em junho, para fazer aquele pit stop maroto, me refrescar com mais bebidas alcoólicas e pegar aquele lugar essencial e bom para vivenciar o, de fato, headliner do evento, que foi literalmente o mano da linguagem de sinais no telão. Zoeira, galera, zoeira, mas ele roubou a cena sim. A grande atração do festival, o show mais esperado de longe, que não vinha ao Brasil há 10 anos, era o The Cure de Robert Smith. E que eu já havia visto ao vivo apenas o famoso segundo encore TM da banda, lá em Austin, em 2019, quando eles competiram ao mesmo tempo com o show do Childish Gambino, que naquela oportunidade eu dei preferência. Mas esse finalzinho que muito havia me agradado antes da pandemia, lá no Zilker Park, não representa as 2 horas que vem antes dele, né? Feitas especialmente para quem é muito fã da banda, dele e de tudo que eles representam, e não para um ouvinte casual das 5, 10 primeiras faixas do Spotify. O que pode frustrar alguns apressadinhos, mas tá tudo bem. Robertinho conseguiu segurar entre 40 e 50 mil pessoas com um set denso, intimista e extremamente longo. E que sim, contém hits espaçados, mas não os prioriza, algo comum para um headliner de grandes massas, tanto que Mint Car, Letter to Elise, Love Cats, Killing an Arab, dentre tantos outros, ficaram de fora. Priorizando canções mais atuais e climáticas, como a interminável End Song, que fechava o set normal. E isso, somado ao cansaço do dia e do final de semana, gerava uma sensação de aborrecimento e de que o show poderia ser um pouquinho menor, gerando distrações, seja um celular puxado, você prestar atenção no cara da linguagem de sinais no telão. Tanto que a comoção era bem diferente quando um grande hit, um grande momento da carreira deles era performado, todo mundo cantava plenos pulmões os refrões, mas puxãozinho de orelha. E alguns riffs eu cantei sozinho de onde eu tava, The Walk, por exemplo, isso me deixou triste. Enfim, esse sou eu indo embora e esse foi o Primavera Sound de São Paulo na sua segunda edição. Eu achei que aquele combo, né, respeito aos fãs, amor à música e curadoria exemplar foi seguido muito bem à risca aqui. E óbvio que é preciso entender os limites para se atingir essa mistura perfeita. O line-up às vezes pode não agradar a sua demografia, a sua bolha, mas para outros pode agradar sim. Fora que outras questões, por exemplo, o autódromo tá impecável para 50 mil pessoas, deve ser levado em conta para entender que o evento não flopou. No mais, a organização dando a água de graça quase na nossa boquinha de tanto que era distribuída foi um baita acerto. Fora que valorizar a experiência musical, o show, a música, algo que outros festivais, alô The Town, alô
Lollapalooza não é tão valorizado em prol das marcas, colocar roda gigante perto de palco que me irrita sobremaneira. Foi outro baita acerto positivo. Espero que isso se mantenha para os dias 30 de novembro, 1º de dezembro de 2024, datas que o evento já está marcado para a sua 3ª edição, e eles consigam fazer em alguma maneira uma mix, né, uma mistura do line-up de 2022 com o de 2023 para esses 2 dias, o que será um baita de um acerto. Vida longa ao Primavera! E por hoje é só sobre o assunto, pessoal. Era tudo que queria falar de essencial. Comenta aqui o que você achou sobre isso. Qualquer contribuição por Pix seria um brilho. Muito obrigado por assistirem primeiramente a partida. Não se esqueçam da curtida. E não custa nada se inscreverem. O sino da lembrança se bate com pujança. Para mais vídeos como esse que vós vedes, @clavedofá em todas as redes.